Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Júlio, vamos parar de mentir, Júlio. Esse é o segundo episódio que a gente grava hoje, tá? A gente já falou bastante hoje. Tá, você tá fazendo making off, tu tá falando coisa de bastidor. Vamos fazer de conta que a gente tá se vendo agora. Bem-vindo, Renato Dias. Valeu, Júlio. Um abraço, muito bom estar com vocês aqui. Cara, muito obrigado por aceitar o convite para falar desse instituto, ou dessa instituição que já faz parte da política brasileira. E acho que é interessante porque a gente acompanha bastante vocês. Acho que é interessante entender o que vocês são, mas... Primeiramente, deixa eu apresentar quem é o Renato Dias, né? Renato Dias é graduado em Administração de Empresas pela FGV. No início da carreira trabalhou na área comercial da TV Globo e de relações com investidores do Unibanco, antes de se dedicar aos negócios da família, em 2009. Foi diretor do Instituto de Formação de Líder de São Paulo em 2015 e 2016 e atua como conselheiro do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. É diretor executivo do Ranking dos Políticos desde fevereiro de 2017. Sensacional. Cara, primeiramente, tu não é do ranking dos políticos desde o início, né? Como é que surgiu? Tu consegue nos dizer como é que surgiu a história do ranking dos políticos? A história é a seguinte, Júlio. O ranking foi fundado em 2012, 2013, por aí. É uma ideia de dois empresários aqui de São Paulo, o Alexandre Ostroviec e o Renato Feder, meu xará Renato Feder. E, rapidamente, surgiu da seguinte forma. Eles queriam fazer um voto consciente para as eleições de 2010, enfim, para deputado e senador, que é algo que o brasileiro nunca deu muita bola, né? A gente sempre pensa muito no executivo, presidente, prefeito, que você tem um contato mais direto. E ele, não, eu vou fazer uma pesquisa e vou votar aqui sabendo quem eu estou votando. E aí passaram uma semana pesquisando, depois desse tempo eles sabiam menos do que no início da pesquisa. Então as informações elas não eram centralizadas, cada lugar falava uma coisa. E aí veio a ideia, então eu vou fazer um portal com todas as informações sobre esses políticos, e aí quem quiser se informar, quem quiser ter aí uma base, tudo num lugar só para se informar e fazer um voto consciente, vai encontrar lá. E aí a ideia é de fazer um ranking, né? Porque rankings funcionam muito bem. Hoje em dia, cada vez mais você vai comprar um celular, você vai escolher uma faculdade. A ideia do ranking, além de motivar quem está sendo ranqueado, as pessoas buscam muito como uma referência. Então ele foi para o ar em 2012, depois teve a eleição em 2010, aí eles trabalharam na ideia, foi ao ar em 2012. Então nós já tivemos duas eleições aí do Legislativo Federal, e eu estou no projeto desde 2017, foi quando eles quiseram colocar aí uma estrutura melhor, alguém para tocar o dia a dia, full time nisso daí, porque era algo que eles tocavam nas horas vagas. Então, a ideia de eu tocar o ranking veio em 2017 para ter uma pessoa 100% focada nisso. E lá no início, eles são de São Paulo, né? Eram somente políticos de São Paulo. Não. A ideia é sempre... Os fundadores são de São Paulo, mas a ideia sempre foi o Legislativo Federal. Sempre foi os políticos de Brasília, deputados federais e senadores. E daí se ranqueava todos os candidatos? Como é que é feito isso? Não, você ranqueia quem já está com o mandato. Então você ranqueia os que estão na ativa, como é que eles estão atuando. Então, se eles gastam muito, como é que eles votam, se eles faltam ao trabalho, se eles têm processo judicial. Então a ideia do ranking dos políticos é dos políticos em exercício. A gente não ranqueia quem está ali se candidatando. Obviamente que se o cara está se reelegendo, ele está sendo ranqueado e as pessoas vão avaliar se vão votar nele ou não. Essa é a ideia. Tá, mas no momento da eleição a gente não consegue saber nada sobre os que não foram políticos antes. Todos esses caras novos que entraram, como, por exemplo, agora nessa última eleição de 2018, né? Entrou muita gente nova, né? Entrou Sim. Uma galera aí que é uma renovação. E daí não estavam ranqueados. Agora eles começaram a ser ranqueados? Começaram a ser ranqueados. A ideia do ranking é muito mais manter os bons, né? Você dá uma nova chance para quem fez um bom trabalho e principalmente tirar os ruins. Então você vai ver quem está lá na rabeira do ranking, esse cara não pode continuar.
né? E aí, em relação aos novos, qual que é o trabalho que a gente fez pré-eleição, né, no ano passado? A gente fez entrevistas, a gente chamou o pessoal para conversar lá no ranking, fez debates com esse pessoal que não tinha mandato e estava se apresentando pela primeira vez. Mas o ranking, quando a gente chega ao final dele dos 4 anos, né, do mandato do deputado, por exemplo, a ideia é separar o joio do trigo. Os que são bons merecem continuar e aqueles que estão lá na rabeira, esses caras não devem voltar na próxima eleição. Eu estou curioso para saber como é que está o desempenho dos deputados da nova era do PSL, que é o pessoal que não era político antes e entrou fazendo coisas não muito legais. Eu quero saber, eles não estão muito bem colocados na... O PSL, essa turma que entrou, tem de tudo, né? É um saco de gato. Então, tem bons políticos também, na verdade seja dita, tem alguns ali que a gente pode destacar que fazem um bom trabalho, mas entrou uma galera ali na onda 17, né, na puxada aí do Jair, que aí a gente está vendo na prática, né? Eles não conseguem nem se entender entre eles, formar posição. Votações recentes aí, primeiro orientação era assim, depois mudou para não, metade votou de um jeito. Então é bom que com uma ferramenta como o ranking, você consegue, por exemplo, ir lá e filtrar pelo partido. E você consegue comparar muito bem um com o outro. É aquilo que eu estava comentando. As informações que a gente usa, elas são públicas. Elas estão lá no site do Senado, elas estão no site da Câmara, só que elas não estão bem organizadas. A gente não sabe até se é de propósito, né? O que a gente faz? A gente coloca isso de uma forma que você consegue comparar um com o outro. Você quer saber de uma votação, você encontra muito mais fácil do que você ficar lá caçando qual que é o link correto dentro do site da Câmara e do Senado, por exemplo. Eu entrei aqui no ranking para dar uma olhada como é que estão os parlamentares, né? Fui ver, os primeiros são deputados do Novo e depois lá no fim eu fui ver quem é o último colocado aqui. Não sei se é o último ou penúltimo. Aécio Neves, né? Daí eu vou ver porque a pontuação dele, menos 706 pontos. E principalmente daí, eu achei muito interessante aqui no o que vocês usaram para avaliar negativamente, ali eles botaram menos 100 pontos a delação que ele sofreu da PGR, do Joesley, né, a condenação que ele sofreu na primeira turma do STF, menos 150, depois outra de menos 500, e ainda o parlamentar que solicitou a emissão de passaporte diplomático para seus dependentes perde 1 ponto por dependente beneficiado. Apesar de não ser ilegal, consideramos a emissão do documento para parentes um privilégio que deveria ser rejeitado. Que coisa sensacional isso aqui, meus parabéns. Só que só menos 2 pontos. Eu acho que o cara que pede passaporte diplomático tem que levar no mínimo um 100 negativo. Pois é. Fim da picada. Esse levantamento é bem recente, inclusive. Adivinha quem é o campeão aí, o que tem mais passaportes para a família? Quem? Faz sentido que seja o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele tem acho que 6 ou 7 para a família toda. O nosso primeiro-ministro reformista grão vai salvar o Brasil do Bolsonaro, o grande Rodrigo Maia. Ele é podcaster ainda por cima, não fala mal dos podcasters, tá, Renato? O novo Ulisses Guimarães, não sei se isso é um elogio ou não, mas enfim, ele é o primeiro dessa lista aí. Então, a gente ficou até na dúvida, quanto a gente vai tirar, né? A gente resolveu tirar pouquinho, é muito mais ali para dar uma cutucada, mostrar que está errado, né? Apesar de ser legal, tem muito isso, né? A primeira resposta deles é sempre assim, não, mas isso não é ilegal. Não, é ilegal, mas é imoral, né? A questão da cota parlamentar também que a gente avalia. O apartamento funcional, né? Apartamento funcional, carro oficial. Tem deputado que gasta, por exemplo, alugando o carro, gasta mais de 10 mil reais por mês alugando o carro. Sim, você tem um limite de 6 mil reais, se não me engano, 6 mil reais por mês para gastar com gasolina. Tem deputado que gasta todo mês 6 mil reais. Então, assim, a gente fez uma conta, uma vez dá para ir do Oiapoque ao Chuí, ida e volta, né, com o carro ali com consumo médio, todo mês. Então, e é sempre no posto da esquina ali, que deve ser do cunhado dele, alguma coisa do tipo. Agora é tudo legal, né? É que Brasília é complicado de transitar, tem que dar muito retorno e tudo mais. Mas tem uma justificativa que às vezes até cabe. Porque, por exemplo, isso aí o cara tá usando no estado dele, entendeu? Então o cara, para fazer o trabalho dele, ele tem que visitar as bases, ir lá, saber o que está faltando, qual que é a estrada que precisa ser feita, aquela coisa toda. Até certo ponto, existe um argumento que dá para aceitar que o cara tem que gastar alguma coisa, porque também se ele não gastar nada, ele também não faz nada. Agora, a gente tenta pegar ali os exageros, né? Aquelas coisas que saem do razoável para trazer e expor isso daí.
Teve por exemplo, um deputado que deputado de Minas Gerais, se não me engano, gastou R$43 mil recentemente, uma passagem de primeira classe para ir para a China, num evento qualquer lá que o Brasil ia ser representado. Ele comprou de última hora a passagem e resolveu comprar de primeira classe. R$43 mil. Outro exemplo que ficou muito famoso, o nosso amigo Marco Feliciano aqui de São Paulo gastou quase R$160 mil para arrumar os dentes. Aprovado pela Câmara, tudo certinho aí. Mas o argumento dele é bom, ele fala, a boca é o instrumento de trabalho dele. Foi um bom argumento, exatamente, cara. Palhaçada, velho. Tá, mas olha só, Renato. Existe, por exemplo, o Marcel Van Hatten, que é um do Rio Grande do Sul, bastante conhecido. Ele era estadual. Ele estava no ranking? Não, a gente só tem o ranking de deputado federal e senador. E eu vou te dizer aqui de umas 10 mensagens que a gente recebe, 8 são: quando é que vocês vão fazer dos estaduais? É uma demanda assim... Eu tenho outra, na verdade, tem que fazer, faça um comparativo dos poderes, pega todos os carros oficiais de todos, claro, isso aí, obviamente, o projeto é enorme, mas se for comparar todos os privilégios de todos os poderes, eu tenho muita curiosidade de ver onde é que vai ficar o judiciário brasileiro. O judiciário é uma maravilha. Outro dia saiu um levantamento disso, que é aquele Justiça em Números, se não me engano, um levantamento do CNJ, em que eles trazem tudo em relação a desde salário até os benefícios que eles ganham, o número de pessoas que trabalham. Acho que é equivalente a 1,4% do PIB, é o que se gasta com a justiça brasileira. É um negócio inacreditável. Se você coloca isso em comparação com outros países, nada chega perto disso. E agora vamos pegar um pouco do histórico aí. Eu vi vocês têm no Facebook 1,8 milhão de pessoas, é isso? Isso. O que acontece, né? O nosso trabalho, ele se divide também em duas frentes. A gente tem o site, que é onde está o ranking, que é o politicos.org.br. Então, se você entrar lá, você vai ver toda a ordem ali dos deputados e senadores, as avaliações e tudo isso. Só que a demanda pelo site ela é muito mais sazonal. As pessoas não ficam todo dia entrando lá para ver quem é que está em primeiro, se alguém subiu, se alguém desceu. Obviamente, na época da eleição, a gente tem ali um baita pico de acessos, ou quando tem alguma votação mais importante, quando tem alguma notícia que chama a atenção, as pessoas vão no site. No dia a dia, o nosso trabalho é rede social. Então, é totalmente ali voltado para Facebook. Agora a gente também está dando uma atenção muito maior para Instagram e fazendo também vídeos no YouTube, Twitter, tudo isso. E aí a gente tem muita interação. Então, as pessoas comentam, as pessoas xingam, falam que a gente está para um lado, depois falam que a gente está para o outro, questionam tudo isso. Então, no dia a dia, é muito mais nas redes, e o site fica ali sempre com as atualizações do ranking, e principalmente em época de eleição. Mas em termos de tamanho, assim, para o número de seguidores que vocês têm nas redes sociais, como é que vocês atingiram esse patamar? Um negócio de política ainda? Mas todo mundo interessado de uma maneira ou outra, porque é a nossa vida. Eu acho que foi uma onda que pegou todo mundo no Brasil, né? O interesse por política é um fenômeno aí que desde 2013 a gente pode colocar, cresceu demais. Hoje em dia as pessoas sabem mais nomes dos ministros do STF do que da seleção brasileira, se bobear. Verdade. Então, com certeza. Né? Impressionante. Então, a gente, óbvio, teve um investimento, né? Então, essa profissionalização que eu citei desde 2017. Então, quando eu entrei, a gente estava por volta de 400 mil, né? Essa página do Face. E aí houve um investimento de impulsionamento. Claro, o conteúdo tem que ser bom, tem que ser interessante, a gente tem que trazer coisas que não são tão óbvias assim. E aí, enfim, foi bem legal, a gente conseguiu desenvolver um bom conteúdo e cresceu bastante. Agora deu uma parada, tá mais difícil, né? Quando você tá com uma base maior também, fica mais difícil de manter esse ritmo de crescimento, e também porque a gente está tentando focar também nas outras redes, que acho que o pessoal está usando mais também o Instagram hoje em dia, e principalmente o YouTube também, para fazer mais conteúdos. Temos novo patrocinador no Tapa, hein? Invista na Mutual, empresa que facilita empréstimo entre pessoas. Ajude pessoas do Brasil inteiro a realizarem seus projetos. Ganhe dinheiro com isso e fuja do spread bancário. Baixe o aplicativo da Mutual ou acesse mutual.club. Mas voltando ao ranking em si, Renato, eu não pude deixar de analisar que no fim, nas últimas colocações,
Tem muita gente do PT. Eu acho que você tem um pouco de viés, hein? Eu não quero dizer nada. É implicância. O ranking é neutro, Júlio e Paulo? O que vocês acham? Essa era uma pergunta. Olha, assim, tem bastante gente do Novo lá em cima. Acho que vocês estão favorecendo o Novo, não estão jogando junto com o presidente, vocês não são situação, é complicado isso. Como é que acontece? Vocês são neutro. Mas antes da pergunta do neutro, vamos dar uma de João Kleber aqui. Para, vamos deixar pra depois. Vamos guardar essa pergunta pra depois. Como é que vocês botam os pesos? Que provavelmente já é algo que já vai dar um início pra essa resposta. Isso, já vai dar uma... Como é que eu vou saber que tu falou ali, o Fux falou ali alguma coisa que tirou 500 pontos do Aécio? Por que aquilo que tirou 500 pontos e não o fato do Helicoca? Sei lá. Então vamos lá. Eu vou partir do critério mais simples para o mais complexo, vai? A gente tem basicamente 4 critérios principais. O primeiro deles, presença nas sessões. Então, o cara não pode faltar no trabalho. Se você falta, você perde ponto. Se você tem assiduidade, você ganha pontos. Em alguns momentos, a gente até acha que seria melhor o inverso, né? O cara nem ir para não criar muita lei esquisita. Mas, enfim, partindo do pressuposto que eles estão lá para não faltar. Os caras do pessoal deveriam trabalho. ganhar pontos por ausência, na minha opinião. Bom, se eu responder agora, eu já vou estar me antecipando para outra pergunta. Então, presença nas sessões. Depois, a gente tem os gastos da cota parlamentar, que aí a gente entra naqueles exemplos que eu dei do gasto com gasolina, passagem aérea, tudo isso daí. Então, o cara que economiza, ele vai ganhar mais ponto do que aquele que gasta mais. Também acho que ninguém discute muito em relação a isso. Aí, processos judiciais, tem o caso do Aécio. Então, o cara que é ficha limpa, ele não perde ponto, é um critério que você só pode perder pontos. E se você tem problemas com a justiça, você vai sendo descontado. Ah, mas por que é 150? Quem é que define isso? A gente tem um escritório de advocacia parceiro do ranking, que tem ali uma ala bem específica e especialista na área de direito eleitoral e conhece muito bem esse assunto. Então, eles nos auxiliam, tanto na parte ali da gravidade do delito, daquilo que ele foi acusado, está respondendo, quanto que para o andamento do processo. Então, se ele foi denunciado, ele não vai perder ponto. Se ele já virou réu, ou seja, há algum indício, ele perde um pouquinho. Se ele é condenado, ele já perde muito mais. Então, essa punição, ela tem aí uma tabela que vai crescendo o número de pontos que ele perde à medida que vai avançando nesses critérios. E aí, por fim, a gente tem o último critério, que é o mais subjetivo, se a gente pode dizer assim, que são as votações. É como esse cara se posiciona nas principais decisões do Congresso. E aí o ranking está dando uma opinião. Então, nós entendemos que quem votou a favor da reforma da Previdência tinha que ganhar ponto. Uma reforma importante e necessária para o país. Quem votou contra a reforma perdeu pontos. Então, eu acabei já entregando. O ranking, sim, tem posição. Nós não somos neutros. Porque a partir do momento que eu estou classificando e pontuando como o cara se posiciona, eu estou indo para um lado ou para o outro, né? E aí, novamente, quem é que define isso? Se algumas votações também estão muito óbvias. Fim do foro privilegiado. Acho que todo mundo é a favor, né? Então é muito fácil de você concordar. Outras nem tanto. A reforma trabalhista. Nós também demos pontos para quem votou a favor. Então, para fazer essa decisão, impeachment também, a favor. Anticorrupção. Então, quem é que define isso? Nós temos um conselho. Se você entrar no site, você vai ver lá quem são os conselheiros. Inclusive, eu estava comentando aqui que eu ouvi hoje o episódio com o Adriano Janturco. Muito bom, por sinal, recomendo a todos. Adriano é um dos nossos conselheiros que nos ajuda nessa análise das matérias. Então, tem ali cerca de 25, 30 pessoas que são cientistas políticos, como é o caso do Adriano, advogados, economistas, professores, enfim, entra lá que você vê quem é todo mundo. Esse pessoal chega num consenso, essa votação aqui tem que perder pontos, quem votou a favor, ou o inverso. E aí a gente aplica essa nota para cada votação. No final das contas, juntando todos esses critérios que eu comentei, e aí tem alguns extras, né? Como o caso do passaporte, por exemplo, que aí é um privilégio que a gente acaba também, de uma forma até ali para dar um exemplo, para chamar atenção para esses excessos, a gente acaba aí por isso uma pontuação menor também para não influenciar tanto. Juntando tudo isso, a gente tem a classificação, que é o que vocês viram lá. O Novo acabou ficando lá mais para cima. Lá embaixo a gente tem o Aécio e também o pessoal do PT está ali na rabeira, como vocês puderam observar. E como é que vocês fazem para medir, Renato, o real impacto da melhoria do voto, digamos, das pessoas? Porque eu estou vendo aqui na bio de vocês do Twitter. Nosso objetivo é oferecer informação para ajudar de forma objetiva as pessoas a votarem melhor. Esse votar melhor, como é que tu mede?
A nossa medida, né, sem que é nada imparcial, digamos, é o número de políticos bem colocados do ranking que são reeleitos. Então a gente fez até nessa última eleição, a gente tinha uma estatística que entre acho que os 50 melhores, se não me engano, 76% foram reeleitos. Então nós achamos que foi uma vitória. Como é que a gente fez na época da eleição? A gente pegava por estado, votação do deputado e senador é estadual. Então eu pegava lá o Maranhão, tá aqui, os melhores do Maranhão são esses, os piores são esses. É o Mato Grosso e assim por diante. A gente fazia uma campanha muito regional com os nomes dos melhores e dos piores. E aí, a partir do momento que a gente consegue manter os bons, tirar os ruins, a gente tem uma medida aí de sucesso no projeto, né? E como é que é a reação online das pessoas em relação ao ranking dos políticos? Tu falou até tem gente que critica, com certeza, gente que gosta, mas como é que é a interação com o público? A gente tem, muitas vezes a gente tem esse questionamento, né? Vocês não são imparciais. A minha resposta, até completando a resposta, é a seguinte: não, nós não somos imparciais, mas nós somos isentos, que são coisas diferentes. Então, se um deputado do Novo e um do PSOL tiverem o mesmo comportamento, eles vão ter exatamente a mesma pontuação. Se eles não faltarem, não tiverem processos, se eles gastarem a mesma quantidade de dinheiro, e aí vem a questão da votação, que acaba diferenciando por conta da visão de mundo, da visão do que cada um acha certo. Esqueci de citar quais são os 3 pilares que a gente leva em conta, que o Conselho leva em conta, né, na hora de fazer essa avaliação. São votações que combatam a corrupção. Então, o impeachment da Dilma, havia ali toda uma prova de que houve atos de corrupção. Então, por isso, quem votou a favor, assim como o Cunha, quem votou para caçar o Cunha também ganhou ponto. Então, a gente tem que ser coerente. Se eu votei contra a Dilma, tem que também votar contra o Cunha. E só para se defender da pergunta, mas e o Cunha, né? Isso é no... Mas e o Cunha, né? O Cunha tá aqui, ó. Né? Valeu até mais ponto votar contra o Cunha do que contra a Dilma, você quer saber? O Cunha, quando tava no ranking, como é que ele tava lá? De certo, tava lá na rabeira. Também tava lá na rabeira, muito mal. O Aécio também teve a denúncia dele, que ele acabou sendo absolvido pelo Senado. Também, a gente colocou a pontuação. Tem que votar contra o Aécio. Então, primeiro ponto, combate à corrupção. Segundo ponto, combate a privilégios, que é isso que a gente acabou de falar, em alguns casos. Então, leis que cortem privilégios, quem votar a favor vai ganhar ponto. Né? O caso da reforma da Previdência, acho que pode entrar nisso. Você tem muitos privilegiados, a reforma veio para tratar todos de uma forma mais igual. Então, por isso, justifica-se, por exemplo, a Previdência, pode-se usar esse critério. E, por fim, o desperdício. Então, leis que... criação de estatais, isso tende muito também, né? Vocês devem saber muito bem. Leis muito bem intencionadas, mas que na prática acabam tendo um efeito inverso daquilo que elas num primeiro momento imaginaram, né? O famoso Bastiat fala muito sobre isso, né? O que se vê e o que não se vê. Então aí é uma parte mais econômica e o Conselho acaba olhando para isso para ver o que realmente funciona. Então são os 3 pilares. Então a reação do público, quando vem questionar essa questão da imparcialidade, a gente tenta deixar claro que sim, nós temos posição, nós temos uma visão de mundo e que, por outro lado, nós somos justos e tratamos todos de forma igual. E agora, tem uma coisa que é a mais importante em relação a essa questão da imparcialidade. Nós temos uma ferramenta que se chama Meu Ranking. E com esse Meu Ranking, você se torna o conselheiro do ranking. Você vai dizer se a lei é boa ou ruim. Então, você faz um login. Se você quiser, você muda tudo. Você coloca que a reforma da Previdência tirou dinheiro dos aposentados, você fala que a reforma trabalhista acabou com os direitos trabalhistas. Enfim, você pode mudar uma ou outra, você pode mudar tudo se você quiser. Você aperta um botão, o ranking é recalculado de acordo com as suas premissas e não com as premissas do ranking dos conselheiros do ranking. Então isso aí também mata essa crítica de que nós estamos puxando para um lado ou para o outro. Você pode nos usar como uma ferramenta para você ver os seus melhores. E vocês conseguem ter um indicador de como os usuários estão fazendo os seus rankings? Por enquanto ainda não. Essa é uma ideia que a gente teve também há pouco tempo, que acho que vai dar uma ideia muito boa até para ver se a gente está alinhado aí com o que os seguidores pensam. Mas a gente está para lançar um site novo, um novo portal, não sei se ainda em setembro, talvez no mês que vem, e que eu estou pedindo para colocar essa ferramenta para a gente poder ter ali uma medida do que as pessoas, como é que elas pensam, e às vezes até rever algo que a gente não viu em alguma votação, se a gente não levou em consideração, pode nos ajudar também a melhorar ainda mais essa análise das votações. Eu vi que vocês têm bastante menções dentro da mídia, assim, a mídia cita vocês, cita o ranking, e geralmente as que eu vi são menções que não cita o viés de vocês. Vocês colocam, embora bastante, ao meu ver, um determinado posicionamento político
eles não citam, assim. Vocês recebem críticas? Vocês já receberam? Talvez eu que não consegui achar que vocês, esse ranking é falso, esse daí é coisa de direitista, estão recebendo dinheiro da CIA, essas coisas assim, recebem ou não? Olha, a crítica mais contundente que a gente levou, e que hoje eu acho até que eu encaro como um bom sinal, foi de um site chamado Intercept Brasil. Isso deve ter aí talvez mais de um ano, mais ou menos, em que eles fazem uma reportagem super denúncia, né? Como trazendo ali uma grande bomba. Não foi através de hackers, foi só mesmo acessando o nosso ranking para eles fazerem a reportagem, mas querendo nos desmascarar, dizendo que é um ranking de direita, que é um ranking que puxa para um lado e para o outro, e aí simplesmente a gente se posicionou dizendo a verdade, olha, nós temos essas posições, você pode concordar ou não, né? Eu acho que muitas vezes também o brasileiro tem dificuldade de aceitar isso, não? Você tem que ser imparcial, mesmo a mídia, você pega, as pessoas reclamam muito, né, que a mídia tem um lado, você vai para os Estados Unidos, é muito mais claro isso, olha, nós temos uma coisa que nós acreditamos, então a Fox é mais para um lado e a CNN é mais para o outro, e todo mundo sabe disso e convive muito bem. Então eu acho que quem tentou fazer mais barulho com a gente foi essa reportagem do Intercept, e de vez ou outra tem alguma citação, principalmente quando o deputado que está mal colocado ele vai querer se defender, ele tenta nos desqualificar dessa forma, colocando aí como esse viés, como se fosse algo que fosse por si só algo que já merecesse todo o trabalho que é feito. Mas qual é o problema de ter lado, né, Renato? Eu não Justamente. Você pode concordar ou não, e você pode criar um outro ranking se você quiser. Até usando, a gente até dá a ferramenta, você pode fazer outro trabalho completamente diferente, né? E seguir aquilo que você acredita. A gente pode entrar lá, fazer um ranking ANCAP, ranquear por ausência, ranquear por o cara que fala do parlamento e só toma tempo, assim, só para não falar nada, só para tomar o tempo dos outros. Podia fazer um ranking desse, utilizar a ferramenta. Eu vou dizer que o meu ancapismo aqui, ao olhar a ideia do ranking eu acho muito legal, acho que é muito valorosa, mas o meu lado ANCAP aqui, ele tá dizendo assim, vota que muda, assim, esse negócio não dá certo, né? Eu tô na minha cabeça que eu acho fundamental, acho que é necessário, é parte como a gente tem o sistema que tem, não tem, esse tipo de coisa ajuda. Mas tu acredita, Renato, que basta votar melhor? Tu acha que realmente a população vai massificar o uso do ranking e vão votar de acordo com essas ideias? A nossa ideia lá na frente é essa, né? Se você perguntar onde é que a gente quer chegar, eu quero ser uma referência, sei lá, como tem o Reclame Aqui hoje, você vai comprar alguma coisa, vai pegar algum serviço, você vai lá ver qual é a reputação dessa empresa, desse serviço. Então eu quero que um dia qualquer pessoa no Brasil, quando ouça falar de um deputado e um senador, deixa eu ver como é que esse cara está no ranking. E também a primeira parte da tua pergunta, será que muda? Eu acho que já mudou. Esse novo Congresso, ele tem muitos defeitos, ele está longe de ser algo que a gente possa admirar, mas se você comparar com o que tinha antigamente, a gente tem pelo menos ali uma bancada de defender esses valores que a gente comenta aqui, que, enfim, são sempre debatidos no programa de vocês, que nunca existiu. Você tinha sempre um ou outro ali, meia dúzia no máximo, com muita boa vontade, e hoje, querendo ou não, você consegue achar ali também uns 20, 30 que, quem sabe, na próxima eleição sejam 100, quem sabe. E aí esse ancapismo, por mais que não seja tão radical assim lá dentro, ele comece minimamente a funcionar com algumas reformas, né? Sim. Exato, eu peguei o ranking de 2016 aqui, o melhor colocado era Tasso Gereissati, cara, que tragédia, assim, não tem como dizer que não tá melhorando, mas vocês, eu não sei se tem, que eu não achei aqui, talvez tenha, existe um ranking geral para saber se o parlamento está melhorando? Isso a gente poderia criar pegando uma nota média, comparando, né, de uma legislatura para outra. É complicado porque às vezes também as votações que houve num ano não teve no outro ano, não sei se dá para... Mas a gente, uma outra mudança que a gente vai fazer, que aí sim acho que funcionaria para fazer essa análise, a gente vai mudar essa metodologia da votação, da pontuação, melhor dizendo, para que seja sempre uma nota de 0 a 10. Então o político começa com 10 e aí ele vai sendo descontado à medida que ele falta, ou ele vota errado, ou ele gasta, enfim. E aí você vai conseguir, por exemplo, porque se todo mundo for bem, eu posso ter caras ali que tá todo mundo com uma nota boa, entendeu? E aí sim, eu posso pegar uma nota média de uma legislatura e comparar com a outra e ver se houve uma melhora ou não. Então acho que é um caminho, a gente tem que ir sempre melhorando a ferramenta, né? Para que fique mais fácil as pessoas entenderem e cobrarem também dos políticos.
Então é algo que a gente vai fazer também nessa nova versão agora, o ranking dos partidos. Então você vai pegar a orientação dos partidos e vai servir como se fosse um voto de um deputado. Então a gente vai incrementando à medida que vai tendo mais recurso, vai tendo mais ideia para fazer. E no dia a dia, Renato, vocês estão acompanhando aí a política diariamente. Primeira pergunta pessoal para ti, não te dá asco demais ou tu já aprendeu a ficar zen, assim, a tipo ignorar? Olha, eu já senti de tudo, cara, vou falar para você. Já teve que eu falei, não, isso aqui não tem jeito, pode parar, derruba o site, vamos embora. Né? Mas tem hora que não, também tem hora que você, principalmente quando você acha que de alguma forma você conseguiu contribuir, é muito bacana. Então eu vou a Brasília pelo menos umas 2 vezes por mês, 2 vezes por mês. Tenho contato direto com os parlamentares, então no começo era aquela coisa, ia lá, batia na porta, falava, tá aqui, sou Renato, tem esse projeto e tal. Hoje em dia eu posso dizer que essa moto inverteu. Então os caras ligam pra gente, seja para entender, seja para debater, outro dia mesmo. Inclusive, muitas vezes eles trazem coisas bem interessantes. Teve essa votação aí que supostamente aumentou o fundão, né, essa votação das mudança das regras eleitorais. Até o Van Hatten, primeiro ele tinha corrigido o valor, né, do aumento do fundão, e depois houve aquela votação que, em tese, foi o que aumentou o fundão. E a gente foi, bateu, e, assim como muita gente, e estava errado, cara. Me ligou um deputado do PSB do Paraná, o deputado Aliel Machado, o cara ligou direto no telefone, falou, isso aqui está todo mundo interpretando errado o que foi votado. E o cara tinha razão, porque dizia a regra que seria no mínimo 30%, que seria a referência ali para definir o valor do fundão do ano seguinte, e o que foi votado foi tirar esse piso dos 30%, ou seja, agora pode ser menos. Sim. Mas pode ser mais, mas antes também podia ser mais, entendeu? Então o contato direto com eles é muito bom. E aí vai para o outro lado do nosso trabalho, uma coisa com o público em geral, que a gente faz com o site, com as redes sociais, que a gente estava falando até agora, e outra com os políticos. Se a gente consegue influenciá-los, mostrar para eles alguma coisa, essa votação aqui, vamos para esse lado que é o caminho melhor. Então, eu tenho o meu WhatsApp que eu mando para toda a base dos deputados se vai ganhar ou perder ponto aquela votação. E eu posso dizer que tem gente que muda, cara. Tem gente que sente a pressão anterior. Parabéns. E troca voto. Você não pode mandar uma proposta de lei fechar Brasília? Faz essa, manda pra eles. Fecha esse negócio. Vamos guardar isso aqui para quando a gente tiver 10 milhões de seguidores. Ganha 1.000 pontos, hein? Ou 1.000 pontos fechar Brasília, 2.000 vender a Amazônia. Vender a Amazônia era bom. A gente não quer te colocar em saia justa. Então. E aí, às vezes o cara pergunta, e essa aqui vai ganhar ou vai perder ponto? O cara quer saber antes, entendeu? Então é a hora que a gente fica animado com o negócio. E no fundo é meio paradoxal também, porque eu comentei, o brasileiro está muito preocupado agora com política, sabe o nome dos ministros, sabe tudo, o ranking está crescendo pra caramba, que legal. Por outro lado, cara, que merda, né? As pessoas tinham que estar querendo tocar suas vidas, trabalhar, sendo felizes, cuidar da família, assistir um jogo de futebol. Tem que ficar o tempo todo de olho em Brasília, senão acontece o que a gente viu nos últimos anos, né? Então é paradoxal isso daí, mas quem sabe a gente chegue um dia que novamente não tem que se preocupar tanto, né? A gente só tem que manter eles lá trabalhando e se preocupe mais com a nossa vida no dia a dia. Sim. Cara, existe aquele prêmio dos jornalistas, que os jornalistas ranqueiam os parlamentares e ganha alguém do pessoal do Rio de Janeiro. É sempre assim, né? A regra é sempre essa. Mas olha só, existe, além disso, algum outro cara que ranqueia políticos, tipo alguém da esquerda? Existe? A esquerda se dá o trabalho de fazer isso? Você está falando do... Existe concorrência? Do Congresso em Foco, né? Que é esse prêmio Congresso que você comentou, que é na votação, né? Tem a votação do público, tem a votação dos jornalistas, que é sempre o cara do PSOL. Tem o ranking do DIAP, que é de sindicalista, então não preciso nem comentar. Eles fazem a questão da influência, quem que são os mais influentes. Agora, ranking mesmo minimamente objetivo e com dados ali brutos. Tem o Atlas Político que fazia, mas aí o Atlas Político, eu nem sei se eles ainda estão funcionando, tá? Mas eles faziam, por exemplo, a quantidade de pronunciamentos que esse cara fez. Era verdade.
Pois é, essa é outra coisa que às vezes os caras nos questionam. Pô, mas eu protocolei 50 projetos e não ganhei nada com isso. E, cara, na verdade você poderia até perder por conta disso. Devia perder ponto. Nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. Então, eu acho que tirando esse, é só nós. E nós temos um prêmio também, né? Esqueci de comentar. Tem? A gente faz uma cerimônia lá em Brasília, agora, provavelmente em novembro, vai ter esse ano, quando a gente dá um troféu, faz uma premiação tudo para os 30 melhores, equivalente mais ou menos a 5% do Congresso. Então é aquela ideia de valorizar os bons trabalhos, né? Esse é outro problema que a gente tem no país. Você fala, a política é tudo igual, é tudo ladrão, ninguém presta. Pô, isso é terrível. O cara que está lá fazendo um bom trabalho, ele fica super desmotivado. E quem está de fora, que pensa um dia em entrar na política para melhorar, não vai querer entrar. Para que eu vou entrar lá? Vão me chamar de ladrão? Então a gente faz o prêmio para, enfim, botar esses caras, e eles usam muito posto nas redes sociais. Sai lá principalmente regionalmente, isso funciona muito bem. O cara, pô, eu sou o melhor do Maranhão, sou o melhor do Ceará, sou o melhor de sei de onde. Então a gente faz esse trabalho de premiação também, é muito importante. Quem é que não conhece ainda a nossa patrocinadora CapTable, que é a plataforma da Startse para você investir em startups com alto potencial de crescimento e rigoroso acompanhamento? Acesse captable.com.br/tapa e ganhe um e-book gratuito sobre como investir em startups. No site você vai conhecer os projetos que estão sendo captados. Eu já investi. E você? Tá, e votações, tem muitas votações que vocês pegam pelo impacto econômico e coisas do tipo, e votações de liberdade política, por exemplo? Tem alguma coisa? Como é que funciona? Qual é a interpretação do ranking em relação a isso? A questão das votações, a gente tem um desafio, primeiro que é o seguinte, a gente precisa sempre de votações nominais, né? Como Porque assim? eu tenho que ver como é que o cara, se o cara se Pode ser posicionou sim ou não. Não se for pode ser aquela secreto. votação simbólica, que também teve outro dia, que foi outra polêmica, que o Van Hatten brigou com o Maia, porque o Maia atropelou todo o regimento lá e botou a votação simbólica, justamente para quê? Para você não ver quem votou sim ou não. Todos que são a favor permaneçam como estão. Aprovado. Acabou. Eu não sei quem foi a favor ou contra. Então, primeiro, para entrar no ranking, precisa ser uma votação nominal. Segundo, a gente tenta focar aí nas questões econômicas, questões de privilégios, corrupção, e a gente evita temas mais, vamos dizer, de costumes. Então, aborto, questão de ideologia de gênero, isso tudo o ranking tenta não entrar, porque a gente entende que podem ter aí as crenças de cada um e tal, não acho que é o papel do ranking. Agora, reforma política, tudo o resto aí que a gente sabe que influencia nesse funcionamento do Congresso, aí sim a gente tendo essa votação nominal, a gente vai com certeza pontuar. Eu tenho uma sugestão para o ranking sobre essas pautas aí. Vocês deveriam tirar ponto de quem propor essa pauta. Que não tem tinha nem que ser essas assunto, coisas, né? Não deveria ser assunto. É só uma sugestão. Mas porque não é assunto, né, velho? Pô, cada um cuida da sua vida. Mas fora o ranking, fora a ferramenta em si, o site em si, como é que tu caiu nisso tudo, cara? Como é que tu entrou nessa coisa toda? Por que os donos do ranking chamaram o Renato pra tocar isso aí? Qual era o teu background pra tu chegar nisso? Cara, essa história é uma sequência de acontecimentos aí que, se eu for puxar lá atrás, eu vou te dizer que eu tô no ranking graças ao MST. Opa! Aí, ó, pra ver. Aos críticos. Né, olha aí. A história é a seguinte, eu, enfim, comentou no início, né, fiz GV aqui em São Paulo, né, trabalhava no mercado financeiro, estava no Unibanco, a área de relações com investidores, só que eu sou de família de produtor rural, então meu bisavô, meu avô, meu pai sempre trabalhou com fazenda, e por volta ali de 2008, 2009, eu saí do banco para cuidar dos negócios da família, enfim, estava ali renegociando dívida, fazendo coisa com o credor, dando uma arrumada na casa, meu pai não estava muito bem de saúde, então eu fui trabalhar, eu e meu irmão é agrônomo, ele foi cuidar da fazenda, da parte da produção, e eu fui cuidar dessa parte toda aí administrativa para dar uma ordem na casa nos negócios. E aí, quando chegou em 2013, a gente tinha uma fazenda em Minas Gerais e ela foi invadida pelo Sem Terra, foi invadida pelo MST, fazenda totalmente produtiva, não tinha nada de errado, tudo certinho, e eles invadiram lá, e aí foi uma coisa que eu não consigo nem descrever para vocês. Não desejo isso pro pior inimigo. Eles entraram destruindo tudo? Ou eles entraram
fazendo uma ocupação? O que eles fizeram? É uma ocupação, né? Essa palavra é bem bonitinha. Eles invadiram mesmo. Não, mas assim, é porque lá no Rio Grande do Sul tem uns casos que eles entram, destroem e saem. Eles entraram para ficar. Eles entraram para ficar. O que acontece? A fazenda antigamente era uma fazenda de café, então ela tinha aquela colônia, né? Com casas muito boas, né? A gente sempre deu condição muito boa para os funcionários, tudo. Então tinha muitas casas de alvenaria, tudo bonitinho e tal. Então para eles era uma maravilha, porque além de tudo, não precisava nem ficar nos barracos, né? Tinha um lugar bom para ficar. Então, eles invadiram, ficaram lá, e aí uma total inversão de valores. Eu passei a ser o investigado, o dono da fazenda passa a ser o investigado. Então, eu tive que provar que eu não tinha nenhum problema ambiental, nenhum problema trabalhista, que tristeza, que a fazenda era produtiva, enfim... Devassam a tua vida para ver se tá tudo em ordem, para não achar nenhuma justificativa lá. Tá vendo aqui, ó? Vamos fazer a desapropriação. E aí, enfim, a gente fez todo praticamente maratona para mostrar toda essa documentação. No meio do caminho vinha assessor de deputado federal lá para a cidadezinha para ajudar os caras, para defender o sem terra, quando tinha uma reunião, alguma coisa do tipo. Eu, em determinado momento, chamei uma segurança armada lá para tentar proteger, justamente para eles não destruírem, né, como você citou. A polícia veio, prendeu os meus seguranças e deixou o pessoal deles armado lá dentro. Enfim, eu fiz até um blog na época para contar essa história. Depois eu até passo o link para vocês aí, para quem quiser saber esses detalhes. Boa. E aí, como essa história toda, eu comecei a me envolver com política. Tentei ir atrás para ver se eu chegava em alguém que pudesse me ajudar. Era o Anastasia, na época, era o governador do estado, né, PSDB, tucano, que não resolveu nada. E tem uma história boa que é a seguinte: mandei um e-mail na época para todos os senadores e deputados que eu imaginava que pudessem ser mais simpáticos à minha causa, né? Então, o pessoal ruralista, o pessoal do agro, do interior e tal, da segurança pública, mandei para uns 100 deputados e senadores. Eu tive uma resposta. Isso foi em 2013, exatamente. Quem foi a única pessoa que respondeu esse meu e-mail denunciando o que estava acontecendo? Faço a menor ideia. 2013? Não faço ideia, velho. Deputado Jair Bolsonaro. Verdade. Sério, cara? Foi o único. E eu na época não sabia quem, não conhecia, sabia quem era, até que mandei um e-mail para ele. Mas assim, era um cara, né, 2013, gente. O cara que tava ali. Baixo clero total, assim. Não sei se ele já ia dar Luciano Gimenez, entendeu? Então, isso aí foi uma coisa que eu fui lembrar disso só depois, na época da eleição, já depois da eleição. E na época também passou muito tempo, as coisas aconteceram. E não estou aqui dizendo que o cara, não sou bolsominion, nada disso. Só um fato que aconteceu. Eu mandei para 100 caras, e acho que isso também explica muito a eleição dele, porque o cara que representava essa questão de combate à violência, essa coisa fora de ordem, que a gente vivia aquele caos que a gente estava vivendo, mas isso aconteceu naquela época. E aí, enfim, 1 ano e meio depois eu consegui retomar a fazenda, e nesse meio do caminho eu passei a me envolver com outras iniciativas. Então, um belo dia fiz um comentário qualquer no meu Facebook, desabafando, contando sobre isso, e acabei sendo chamado por um amigo para participar do IFL de São Paulo, Instituto de Formação de Líderes, que é aí, digamos, uma versão do IEE, né, que existe em Porto Alegre. A gente tem o IFL em São Paulo, que é um grupo que se reúne para falar... Estamos fundando em Brasília. Muito bem, Foi bem, fundado exatamente. Em Brasília, na verdade. Foi fundado em Brasília, exatamente. E aí sim, com envolvimento maior com política, a gente recebe uma vez por semana uma palestra de um empresário, de um político, de alguém que tenha coisas interessantes para falar. Numa dessas palestras, quem é que foi lá falar? Alexandre Ostrowiecki e Renato Feder, para falar do ranking dos políticos. Eles foram um dos palestrantes, um dos convidados do IFL. Foi aí que nós os conhecemos, e algum tempo depois eles queriam alguém para tocar o dia a dia do ranking. A questão da fazenda já estava resolvida, a gente já tinha conseguido fazer ali o que tinha que ser feito, resolver a questão do sem terra e todas as negociações e ajustes do negócio da família. Eu estava vendo ali o que eu ia fazer, se eu ia voltar para o mercado, se eu ia abrir algum negócio novo, e aí juntou tudo isso nessa mesma época que eles estavam procurando alguém, e aí eu fui tocar o ranking no dia a dia. Então eu posso te dizer que se não fosse a invasão do sem terra,
eu não teria chegado aí nessa posição hoje e tá indo para Brasília lá para cobrar os caras. Mas esse extremo do esquerdismo pode ser, sei lá, mas esse esquerdismo que o Brasil tava em 2013 foi o que gerou esse monte de coisa boa que existe hoje, né? Todos esses movimentos, tudo, muita gente boa, muito movimento bom surgiu por causa da Dilma, né? Se não fosse a Dilma, não teria surgido um monte de coisa boa, ia ficar todo mundo numa apático, assim, ia ficar numa situação. Eu acho que eu não preciso fazer nada. A coisa os movimentos estão aí lutando há muito tempo, ninguém formou mais liberais do que a Dilma Rousseff, isso sem dúvida. E eu lembro até um dia que estava para sair uma decisão lá de reintegração de posse, e aí não teve sessão lá no tribunal, porque estava tendo uma manifestação lá de 2013, as jornadas de 2013. Exato. Então foi ali que tudo começou e hoje a gente está aqui. E Renato, tu que está inserido nesse meio então de acompanhar a política no dia a dia, qual é a tua impressão geral sobre as reformas, sobre um governo sem base de coalizão que está passando, o que vai passar? Como é que tu vê o Brasil pelos próximos anos? Eu acho que a melhor coisa que aconteceu foi a gente ter um governo sem base de coalizão, se você quer saber. Porque o que a gente tinha antes? A gente tinha um presidencialismo de coalizão. E aí a gente tinha um executivo com um legislativo totalmente alinhados. Só que como é que era esse alinhamento? Era a base ou de mensalão, ou de um toma lá da cá com distribuição de cargos de ministérios e estatais, o que quer que seja, e que aparentemente você vivia uma lua de mel e de repente vinha uma bomba que acabava com tudo. Vinha um Joesley, vinha um Delcídio, vinha um mensalão. Então, essa tensão que existe hoje entre Executivo e Congresso, no fundo ela é boa. Ela acaba causando uma disputa pelo protagonismo, que a gente viu, por exemplo, na reforma da Previdência, que o resultado foi sensacional, se você quer saber. Então, no fundo, essa é a ideia da repartição dos poderes. Eles têm que ser independentes e um ficar cutucando e corrigindo o outro. O errado era o que a gente tinha antes. Sim. Só que demora um pouco para a gente perceber e entender isso. Claro, existe um limite. Se você chegar também e puxar a corda, estourar a corda e ninguém se entender para fazer nada, aí tudo também, a gente vai para outro extremo. Agora, uma certa tensão, eu acho que ela é saudável e o processo todo da votação da reforma da Previdência mostrou isso. No fim das contas, você tinha o Executivo e o Legislativo brigando para ver quem era o pai de uma reforma totalmente impopular, como uma reforma dessa, que tira dinheiro do velhinho aposentado. Verdade, mas eu acho que na verdade isso aqui é só exceção, né? Eu acho que a regra da repartição de poderes é que na verdade eles se alinham para nos carnear mais forte, né? Essa agora, tanto que historicamente, não só no Brasil, talvez no Brasil a putaria um pouco mais pesada no sentido de repartição de cargo, corrupção mais pesada, mas isso é universal, né? Todos os países que têm democracia representativa sofrem esse período. Quando se alinham os astros, sabe que quem vai ser carneado somos nós. E vamos torcer para que não tenha sido só esse início, né? Então agora você já tem algumas situações. Você tem uma indicação para o embaixador, que você quer que passe no Senado. Você tem a questão também lá a indicação do Procurador-Geral da República, e aí, enfim, o STF com os senadores. Quem faz o impeachment do STF é o Senado, quem julga os senadores é o STF. Então, enfim, no fim das contas, eles acabam se entendendo para mudar tudo, para continuar tudo como está. Então, enfim, eu acho que eu estou otimista ainda, né? Eu acho que por conta dessa nova relação que existe com esse governo, com todos os trancos e barrancos, com todas as declarações completamente infelizes, mas que, na minha opinião, aquilo que importa está muito bem servido. Enfim, você tem uma equipe econômica fantástica, com caras que muitos deles até saíram desses institutos que a gente comentou, né? A equipe do Paulo Guedes está cheio deles. Então, enfim, eu minimamente posso dizer que sou otimista, sim. E a minha esperança para que a gente continue nesse caminho é para que essa relação continue, sim, tensa, não fique tudo a mil maravilhas e sem estourar essa corda para que realmente acabe de qualquer relação e nem também que eles voltem a ser uma coisa paz e amor, porque aí a gente acaba voltando para aquele sistema anterior que a gente já sabe que não funciona.
E esse sistema que é bem prejudicial, ele é mapeado dentro do ranking? Porque é difícil pegar isso, né? Esse tomar lá pra cá, eu cedi ministério pra esse deputado, ele perde ponto, não, porque vai entrar um outro deputado. Tu nem sabe, na verdade, né? Não tem como, né? Aí são estudos que a gente faz de vez em quando, e aí também depende muito da gente ter o braço para fazer isso, né? Como eu comentei, nós temos, sou eu, um estagiário que agora virou efetivo, que ajuda a fazer os memes, essa coisa toda aí das publicações das redes, e uma pessoa que cuida da parte da imprensa. Agora, de vez em quando, a gente para e fala, vamos fazer um levantamento aqui. Quem pegou passaporte? Ou então, quem é o cara que realmente é contra a corrupção? O cara que votou contra a Dilma, contra o Temer e contra o Aécio. Ou seja, não importa o partido, ele foi consistente. A gente faz uma lista. Tá aí uma outra ideia que você acabou de dar. Dei um cargo, dei um ministério, vamos ver se mudou o posicionamento desse cara, de como ele votava. Os dados a gente tem. Sim. Só que botar na planilha e fazer esse mapeamento, entendeu? E isso é uma coisa legal também, que o ranking ele pode funcionar como um grande portal de informações. Você não precisa necessariamente ir lá para ver se o cara está em primeiro, segundo ou último colocado. Você pode ir lá para ver como é que cada um votou, quanto que o cara gastou. Em vez de você ficar caçando isso no site do Senado e da Câmara, de novo, que é muito complicado, você vai lá no ranking, cara. Tá tudo de uma forma muito mais amigável para qualquer pessoa entender. Teve uma eleição esses dias, eu não sei o que foi, que eu queria ver a posição e eu não consegui achar, cara. Não consegui achar. É um mar de informações, provavelmente de propósito, para que eles digam, a gente publica, só que daí ninguém consegue achar. Estou cumprindo aqui. Estou cumprindo o meu dever constitucional. Exatamente. Você não consegue achar onde está o dado. Que bom, isso é uma boa, algo que eu não tinha utilizado o site de vocês. Cara, estamos encaminhando para mais ou menos pro fim. Fux, o que tu queria falar? A gente esqueceu do nosso grupo do Telegram. Tu esqueceu, Júlio? Eu não acredito. Nosso grupo do Telegram ele é 1000 no ranking. É 1000 no ranking. No meu ranking. O nosso grupo do Telegram. O grupo Telegram do Tapa da Mão Invisível, o grupo Telegram mais livre da internet. Como é que faz para entrar no grupo, Fux? Para receber o convite? Para tu participar do grupo, tu tem que entrar no apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível e fazer uma doação mensal. Não é muito dinheiro, não. Dê uma olhada lá no site, vocês vão ver que é baratinho. Para participar do grupo do Telegram mais livre do Brasil, não é, Júlio? De acordo com o meu ranking, ele é o grupo mais livre do mundo, tá? Mas vamos falar a nível Brasil aqui, ele é o grupo mais livre do Brasil. Esse ranking é imparcial ou não? Não. Completamente parcial. Completamente parcial, apaixonado e sem dados. E eu não preciso apresentar dado nenhum para comprovar que ele é o grupo mais livre. Olha só, tu tem uma dica de livro para nós aí, né? Eu acho que o livro que eu vou indicar, ele tem tudo a ver com o que a gente falou, que é o livro do Bruno Garchagen, né? Então, na verdade, ele tem dois, né? Ele tem primeiro o Pare de Acreditar no Governo, eu acho que vai satisfazer mais o pessoal ANCAP, mas o que eu queria citar é o Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o Festival de Privilégios que assola o Brasil. Então, na verdade, eu estou lendo o livro, nem terminei ainda, mas o que eu já li já deu para ter uma ideia ali de todo o rol ali de direitos legais, né? Aquelas coisas que a gente fala, tá na lei, eu não tô fazendo nada de ilegal, então não vem encher meu saco porque isso aqui faz parte dos meus direitos. E, por outro lado, em tese, todos teriam direito à saúde gratuita, universal e de qualidade. E a gente sabe que isso não acontece, mas o deles lá está garantido. Então, acho que dá uma ideia boa aí dos privilégios dessa elite do nosso governo, o judiciário, enfim. Vale a leitura. Sensacional. Ele veio palestrar no IFL Brasília com esse tema. Eu ainda não li esse livro, mas a palestra era sobre esse tema. As pitadas que ele dá muita vontade de ler, porque ele cita exemplos de tosqueira, assim, que existe dentro da legislação brasileira, que é uma coisa que é de arrepiar, cara, assim, tu consegue entender por que um estrangeiro tem muito receio de botar dinheiro dentro do Brasil, porque é muito perigoso, cara, é muito dever mínimo e direitos máximos mesmo, é terrível, cara. É isso aí. Renato, adorei o papo, acho que foi ótimo, explicou muito bem, torço que o ranking continue crescendo, fazendo aí o trabalho influenciando, né? E principalmente cobrando esses
esses vermes, boa parte deles, tá? De que, sim, na verdade o que vocês fizeram foi criar um sistema de feedback para eles, né? Que nem teria no mercado de perdas e lucros, vocês criaram um sistema onde vocês tentam trazer à luz do dia a todas as pataquadas e ideias que eles defendem, decisões que eles defendem. Eu acho que isso é salutar, é necessário para a gente conseguir acompanhar quem é que presta cada legislatura, né? Baita serviço para eles, né? Na verdade, eles deveriam estar pagando vocês. Só que eu retiro o que eu disse porque eles vão tirar dinheiro público para pagar vocês, então... É melhor não. Ainda bem que você citou isso. O ranking sem fins lucrativos. Nós vivemos aí de doações de voluntários que enfim, os 2 fundadores e outras pessoas que simpatizam com a nossa causa. Então, também vale dizer que não tem... doar, como é que faz? Se alguém quiser doar, é só entrar no novo no site teremos a ferramenta. No atual ainda não tem. Vem com esse novo site, a gente faz um anúncio aí que a gente vai fazer um barulho. Então, deixa eu fazer minha propaganda também para todos seguirem o ranking, para a gente ver se chega logo nos 2 milhões de seguidores aí no Face. É só pesquisar lá por ranking dos políticos. Todas as redes, né? Facebook, Instagram, Twitter. A gente tem um canal no YouTube também. E também agora lançamos o nosso podcast recentemente. Não. Lá no, essa parte corta, Thiago. Essa parte não é concorrente, né? Deixa quieto. Esquece. Fala do podcast. O podcast está lá no Spotify por enquanto. Pesquisar por ranking dos políticos. A gente deve ter já uns 3 ou 4 episódios. Qualquer dia eu vou marcar para convidar aí o Júlio e o Paulo para conversar comigo lá. Boa, vamos fazer essa dobradinha. Cara, muito obrigado, foi sensacional, aprendi bastante coisa nova, uso a ferramenta de vocês, só que aprendi que tem outras coisas que eu posso utilizar ela, e sucesso, cara, que vocês consigam influenciar esses caras aí, que vocês sejam um problema na vida deles, assim, eu não quero que tu gere muita solução, eu quero que tu incomode bastante eles, e porque os caras que são bons, eles não vão achar vocês um incômodo, mas os caras ruins vão achar, tomara que eles achem. A ideia é essa. Valeu. Obrigado, gostei demais do convite. Eu que sou ouvinte, comentei com vocês, já estava aí sempre atualizado no podcast de vocês, para mim um dos melhores que tem. Então, vou falar no final para não falar no começo, senão achar que eu estava puxando o saco para vocês pegarem mesmo. Então... Cara, um sinal de sucesso teu que tu falou durante, que é no momento que agora os políticos te procuram, né? Antes vocês procuravam eles, agora os políticos te procuram. Isso é um sinal de sucesso dessa ferramenta de vocês. E um sinal de sucesso nosso é saber que um cara com uma liderança tá nos ouvindo, assim. Isso, eu fiquei muito feliz no momento que tu falou isso, no momento que tu me falou isso, eu falei pro Fux na hora, mandei a mensagem, o cara é nosso ouvinte, velho, que legal. Fiquei muito feliz e que nossos projetos cresçam e influenciem pessoas. É isso aí. De verdade vai vencer. Vai vencer. Forte abraço, cara. Até mais. Abraço, valeu, abração. Abraço, tchau.